Nossas boas-vindas a todos os amigos do Diálogo Espírita. Na semana passada, quem quiser pode conferir lá no YouTube, nós, buscando pelo programa 676, nós tratamos aqui sobre o progresso espiritual individual. Como que o espírito evolui partindo de sua criação por Deus, como um ser simples e ignorante, e trilhando pelos caminhos da intelectualidade e da moralidade, chega um dia à condição de perfeição relativa. Hoje nós vamos nos manter no assunto, porém, examinando o progresso espiritual das coletividades. Sim, porque sabemos que a necessidade da vida gregária não é apenas um conceito filosófico, sociológico ou econômico, mas um impositivo para a própria realização do progresso espiritual individual. Reencarnação e progresso espiritual coletivo é o título do tema livre desta semana. E para tanto nós nos valeremos de algumas questões do Livro dos Espíritos que nos fazem compreender melhor como funciona essa dinâmica e a responsabilidade que nos cabe em relação não somente a si mesmos, mas também a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, podem ser afetadas pelas nossas ações. E atualmente, com as comunicações instantâneas em rede, a nossa mensagem pode atingir qualquer parte do planeta. E aqui o alerta, essa responsabilidade subordinada ao grau de desenvolvimento e maturidade que já atingimos, atende à lei de causa e efeito. Ou seja, se agimos bem, auxiliando e contribuindo para o bem comum, receberemos sempre uma resposta positiva da vida. Se, pelo contrário, envenenamos o ambiente geral em que vivemos, não resta a menor dúvida de que arcaremos com as consequências pelos pensamentos, sentimentos, palavras e atos que prejudiquem uma ou mais pessoas. A vida é uma arte, mas também é uma ciência. Aquilo que se planta, se colhe. Aquilo que damos, recebemos. Nem mais, nem menos. Que tenhamos, pois, olhos de ver, ouvidos de ouvir e bom senso para compreender. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, falei há pouco no Nossa Voz, nós vamos falar aqui sobre reencarnação e progresso espiritual coletivo, das coletividades, da sociedade em geral. A gente vai começar aqui com a questão 215 do Livro dos Espíritos, vou passar para o Paulo, depois a Rose vai dar sequência, mas na questão 215 do Livro dos Espíritos, a gente pode dividir em 3 tópicos aqui. O primeiro diz assim: cada povo, Paulo, é uma grande família com reunião de espíritos simpáticos. Uma afirmação. Depois ele diz: espíritos bons e humanitários não procuram povos duros e grosseiros. E a terceira: espíritos simpatizam com coletividades como simpatizam com os indivíduos. Qual é o comentário que você, reforçando isso aí que os espíritos falaram? Perfeito. Em primeiro lugar, cumprimentar a Rose, o Wilson, prazer estar aqui de novo. A questão 215 do Livro dos Espíritos visa responder exatamente à pergunta a respeito do caráter distintivo de cada povo. Então, conforme as explicações que foram dadas pelos Espíritos, a primeira questão que devemos ter em mente, eu acredito, seja que, de fato, os Espíritos buscam aquilo que lhe é similar, não só com relação àqueles que lhes são próximos, mas se formos graduar o seu convívio social, à medida em que o seu círculo de relacionamento vai se ampliando, essas similitudes também vão sendo buscadas pela maioria dos espíritos. Não estamos aqui tratando de todos os casos 100%, porque há as exceções relativas às missões ou relativas aos resgates. Mas eu acredito que, em regra, isso com base na resposta que os espíritos nos dão, sim, buscamos aquilo que nos é semelhante, aquilo que nos é familiar, tanto nas pessoas do nosso convívio pessoal íntimo,
quanto nos ciclos das amizades, das famílias mais externas, até a cidade, quem sabe daí o estado, o país, a nação onde vamos reencarnar. No programa de 6 de setembro de 2014, cujo tema foi reencarnação e criminalidade, a gente comparou o índice brasileiro de homicídios por 100 mil habitantes, né, que era de 21,7. Atualmente ele está em 21,1, baixou um pouquinho, mas ainda está muito alto, né? Nós comparamos com o do Japão, que era 0,4 e obviamente que não mudou quase nada, continua quase a mesma coisa. E a gente cogitou da possibilidade de que, sim, espíritos, no dizer do Evangelho, mansos e pacíficos, poderiam sim escolher de reencarnar lá no Japão, enquanto para cá viriam espíritos rebeldes, violentos, né, atraídos por afinidade, de sentimentos, de objetivos, né, de planos, muitas vezes trevosos, como a gente sabe que as sombras atuam, né, de uma maneira bem intensa, e para se aproveitar da nossa desorganização social, dos equívocos das leis e da impunidade. Aliás, eu faço aqui um rápido parêntese sobre esse detalhe aí, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14, eles dizem assim: Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Quando os homens cumprirem as leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Então, só para isso vem reforçar, né, o que a gente colocou do Livro dos Espíritos, que você explicou. Afinidade. Agora, é claro, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, gente, então naturalmente que vai ter pessoas de todas as índoles, né? Mas talvez, realmente, há uma espécie de peneira natural, né, um refinamento em que países jamais desenvolvidos, somente moralmente, que tenham outras culturas, outros valores, eles atraem espíritos de uma natureza e países menos desenvolvidos nessa área acabam atraindo talvez, e se fala, né, que muitos médiuns, muitos espíritos se comunicando por médiuns dizem que o Brasil foi escolhido justamente para servir de cadinho para a purificação de muitos desses espíritos aí. Bom, voltando então especificamente à questão agora, ao tema 779, Rose, diz lá mais ou menos o seguinte: nem todos os homens progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Por isso, os mais avançados ajudam os outros pelo contato social. Por isso que se consideram pessoas de bem, aliás, por isso que aquelas pessoas que se consideram pessoas de bem têm o dever moral de estender a mão àqueles que chegam na retaguarda. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que no Japão o índice de suicídio é altíssimo, né? Suicídio E que o nosso país ele tem o caráter distintivo de acolher, né, todas as pessoas. Então temos também muitas qualidades e temos muita gente boa e trabalhadora nesse país também. Antes de responder nessa questão em si, né? O que trata a questão 779, né? O homem tem em si o impulso de progredir, esse progresso se dá de forma natural. Qual é a finalidade dos desiguais, né, reencarnarem juntos? Em primeiro lugar, a resposta dos espíritos, né, de que a lei do progresso se dá aos poucos e que o homem progride naturalmente, significa que a necessidade de progredir, por ser natural, como tudo que é natural, lei de Deus. Então ela está dentro de cada criatura, o impulso para o progresso. Como é que a gente sabe disso? Uma pessoa, até do ponto de vista, às vezes, das coisas materiais, ela conquista determinado grau de satisfação, ela quer conquistar o grau imediato. Uma certa insatisfação com o status quo, com aquilo que já foi conquistado, faz parte da natureza humana. Do ponto de vista espiritual, o que isso significa? Que nós somos voltados para a necessidade de progredir. Esse princípio que Deus colocou dentro de nós deve nos impulsionar para a conquista, porém, de valores imperecíveis, não apenas de valores transitórios, é a esperança.
Por que a necessidade da desigualdade? Porque, né, os mais evoluídos ajudam os mais atrasados. Se nós devêssemos encarnar num ambiente absolutamente simpático às nossas tendências e com homogeneidade de caráter, nós ficaríamos no plano espiritual. Não precisaríamos reencarnar, porque lá as reuniões são por afinidade e até por uma questão física do próprio ambiente espiritual, o peso específico só permite a espíritos do mesmo grau evolutivo ascenderem a determinadas faixas de habitação, de convivência, de evolução. Na Terra, nós temos a necessidade absoluta de convivermos com pessoas de diferentes graus evolutivos, para aprendermos as lições da paciência e do trabalho com aqueles que precisam de nós e para aprendermos as lições da sabedoria, do exemplo, da virtude com aqueles que podem nos ensinar. Essa finalidade da reencarnação e essa diversidade de caracteres que nos reúne é que promove o progresso coletivo. Paulo, questão 780 diz aqui que os espíritos explicam que o progresso moral é consequência do intelectual, mas nem sempre imediato. Perfeito. As explicações que os espíritos nos trazem nesse capítulo realmente são muito interessantes. A aquisição do progresso intelectual, ele é praticamente automático, na medida em que a pessoa, o ser humano, ele vai compreendendo aquilo que dá certo e que dá errado por tentativa e erro. Então, aprende-se muito pelas tentativas e erros. Enquanto que o desenvolvimento da moralidade do indivíduo depende muito da sua compreensão daquilo que é bom, ou aquilo que é do bem, ou aquilo que é mal. E por isso que é feita essa distinção, que há sim o progresso intelectual, mas o moral nem sempre efetivamente está acompanhando ele em tempo real, digamos assim. É necessário que o indivíduo alcance a clareza a respeito daquilo que efetivamente causa mal, aquilo que agride, aquilo que causa prejuízo a si mesmo, ao próximo, tendo essa compreensão e tome a decisão através do seu livre-arbítrio, que também aumenta-se a responsabilidade na medida em que aumenta a sua capacidade intelectual. A partir dessa compreensão vai melhorando, ou tende-se pelo menos a melhorar, sempre levando em consideração a existência, a permanência do livre-arbítrio. Na 783, progresso da humanidade é regular e lento, por força das coisas, mas às vezes ocorre um abalo físico, moral ou social que o transforma. E ideias germinam por séculos, estouram de súbito e fazem ruir o edifício carcomido do passado. A desordem e confusão momentâneas são o mal do qual resulta o bem. É a tempestade que saneia a atmosfera. Bem rapidinho, Franci. Nós aprendemos com a dificuldade, com a necessidade de superação, com a crise. O progresso regular e lento se dá pelo aprendizado moral das criaturas que reencarnam, pelo aprendizado intelectual que a longo prazo promove uma conscientização moral. Mas, como na nossa vida privada, a nossa vida social também tem determinados abalos que levam a humanidade a refletir sobre os valores e a mudar sua escala, alcançando outros patamares evolutivos. Seguindo ali, Paulo, 784, trata sempre do mesmo assunto. A perversidade observada entre os homens não é sinal de retrocesso. A gente sabe que o espírito não retrograda. Se analisar o conjunto, vê-se o progresso. Há necessidade do excesso do mal para que se compreenda a necessidade do bem e das reformas. Muito interessante essa resposta. É verdade. Eu acho que essa questão ela reflete a dificuldade da nossa humanidade terráquea em progredir. É necessário muitas vezes que cheguemos ao extremo daquilo que é equivocado para compreender o equívoco, para compreender o erro e a partir de então, somente então, começar a dar passos regenerativos ou passos de progresso no sentido da moralidade. Porque ainda muito incrustados na materialidade, à medida que o intelecto se desenvolve, não tendo uma evolução moral compatível, parece muito provável que vai se usar do intelecto para alcançar o conforto material, aquilo que deseja, independentemente do mal que cause a outrem.
Então, como muito bem explicado no Livro dos Espíritos, é difícil muitas vezes o progresso moral, sendo por vezes necessário que a pessoa chegue, digamos assim, ao fundo do poço para então começar a se reerguer. Inclusive, como estamos falando em coletividade, né, é exatamente isso. Às vezes não é suficiente, mas a gente vê muito na esfera policial, por exemplo, os casos de violência extrema, né? E daí todo mundo começa a fazer passeata e protestar e tal, e às vezes alguma coisa sobra na mudança das leis, etc. Então, às vezes é necessário realmente que a coisa aperte demais, que cause muito sofrimento social, nós estamos falando no conjunto, na coletividade. Para a gente, antes do intervalo, isso aqui é meio óbvio, né, Rose? A 785, o maior obstáculo do progresso moral é o egoísmo e o orgulho. Por quê, né? O progresso intelectual se faz por força das coisas. As experiências adquiridas estão dentro do subconsciente de cada um e dentro do conhecimento coletivo que se perpassa para cada grupo novo que renasce. Entretanto, o progresso moral ele depende de vencer o orgulho e o egoísmo. À primeira vista, parece que o intelectual até leva uma certa soberba, uma certa consideração de valores materiais em detrimento dos valores espirituais inicialmente. Mas a própria necessidade social de segurança, nós podemos observar isso nos movimentos atuais da psicologia, da sociologia, da Carta das Nações, né, dos propósitos da própria ONU. A própria necessidade social de segurança levam à busca de vencermos de maneira coletiva o egoísmo e o orgulho, para que todos sejam amparados. Então, o progresso moral também se dá, ainda que ele dependa de esforços coletivos nossos, né, que somos responsáveis por ele. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha e voltamos já em seguida. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, obra de autor paranaense, alerta para o perigo de um espiritismo sem espíritos. No editorial, cuidados com o corpo, quando o bem faz mal. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, o que disse Jesus e o que não são suas palavras. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezados amigos, nós estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre o progresso moral, ou melhor, progresso espiritual coletivo, ok? Que se faz pelos indivíduos também, como nós vemos aqui, logo no início da resposta da questão 789 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos disseram a Kardec o seguinte, em resumo, nesse trecho: a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. Paulo, a partir daí, o que mais que se pode acrescentar? Bom, o Espiritismo como ferramenta, um instrumental moral, sem sombra de dúvidas, auxilia, no sentido de que, na medida que o estudante espírita se propõe a conhecer mais e melhor a respeito da doutrina e a respeito de si mesmo, essa coletividade de pessoas, de espíritas, de religiosos, por assim dizer, acabam se tornando exemplo para muitos outros que, em determinadas situações da sua vida, acabam percebendo que a conduta e a perspectiva, a partir da sua perspectiva, do seu olhar para a vida, encontram respostas melhores, encontram formas melhores de se viver. A questão traz se o progresso que fará todos os povos da Terra, um dia fará todos sermos uma única nação. Obviamente que uma única nação não, como diz bem a resposta do Livro dos Espíritos, porque temos diferenças culturais que derivam inclusive das diferenças de clima. Mas conhecer a verdade e o Espiritismo como instrumento de acesso à verdade faz, sem dúvida nenhuma, com que os povos tenham agora, os povos, o nosso povo, a nossa terra, a nossa humanidade, tenham um instrumental apto, sem sombra de dúvidas, a nos levar para o caminho do progresso. É interessante porque agora a gente faz uma certa transição do nosso tema
Nós vimos até aqui o progresso visto de modo geral. Mas agora nós vamos ver o que o espiritismo, porque você colocou bem, você falou que os espíritas, e colocou a ressalva importantíssima de que não só espíritas, mas todas as pessoas de bem, sejam budistas, católicos, protestantes, muçulmanos, desde que cultivem bons valores, há essa união, esse esforço coletivo no direcionamento de promover essa transformação moral da humanidade. E agora sim, mais especificamente a questão 798, Rose, o Espiritismo se tornará a crença popular como marco de uma nova era para a humanidade, mas levará tempo, porque as ideias materialistas se enfraquecerão a cada nova geração, até desaparecer com os renitentes, que serão substituídos por outros espíritos com novos princípios. Nós temos que contextualizar isso segundo o pensamento de Allan Kardec, né? Ele não considerava o espiritismo uma seita, nem um segmento filosófico separado. Ele considerava que a doutrina espírita vinha contribuir com todas as crenças e filosofias e religiões existentes, esclarecendo e comprovando a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. Sobre esses conhecimentos, nós temos duas possibilidades. Ou eles são verdadeiros e são fato, ou eles são falsos. Se eles são verdadeiros e são fato, eles estão acessíveis de alguma forma a toda a humanidade. E com o progresso, a humanidade alcançará o conhecimento sobre esses fatos. Tanto é que nós já temos diversos professores universitários, diversas universidades no mundo, diversos pesquisadores, publicando pesquisas científicas sobre reencarnação, sobre comunicabilidade, sobre função psi, sobre possibilidade das mentes se intercambiarem pensamento, sobre campo mórfico, né? Influência mental de um para outro, que são conhecimentos que estão dentro do campo doutrinário do espiritismo. Então, o espiritismo como corpo religioso, naturalmente, não vai abranger a humanidade toda. Todos têm as suas características culturais próprias, suas crenças pessoais que devem ser respeitadas. Os fatos que o Espiritismo nos traz, os princípios filosóficos que a ciência comprova a cada dia, como a sobrevivência da alma, a necessidade da existência de um Criador como inteligência suprema, porque o universo não pode ter surgido do nada, a comunicabilidade daqueles que perdem o corpo, mas continuam vivos, demonstrada pelas experiências de quase morte e pelas comunicações dos espíritos, inclusive materializados, a reencarnação tão exposta, tão estudada pelo Dr. Ian Stevenson, pelo Dr. Ramendranath Banerjee, por exemplo, são conhecimentos sobre a vida espiritual que cada vez estão sendo assimilados por maior parte da humanidade. Então, o conhecimento daquilo que é objeto do espiritismo, naturalmente sendo fato, né? Ele vai alcançar toda a humanidade, que progride pouco a pouco e descobre as coisas que antes desconhecia. E é importante ressaltar ou enfatizar aqui, né, essa colocação de que esse progresso é lento e tal. Nós vimos antes que às vezes há irrompem alguns fatos assim, tipo a queda do Muro de Berlim, né, que ninguém esperava, claro, guardadas as suas devidas proporções. Mas além desse fato, o importante, na Gênese também fala sobre a substituição das gerações. E a gente vê isso aí, né? Eu estive lendo recentemente isso, até contrariando algumas ideias que eu mesmo tinha, em relação à chamada geração Z. E, por exemplo, para dar um exemplo bem claro aqui, fizeram um estudo e descobriram que da geração minha, por exemplo, nossa, eu acho que de vocês é mais ou menos a mesma, que é lá de 45 a 60, uma coisa assim, 50 a 60, entre essas pessoas dessa idade, existe uma liberalidade maior em relação ao aborto do que a geração Z, que é a última agora, que é de 2005 a 2015, 2012, uma coisa assim. Me surpreendeu totalmente esse fato. E não só isso, mas outras ideias mais conservadoras em termos de família, de separação. Essa geração Z está trazendo essas ideias. Então, isso mostra que as sucessivas gerações, umas vão saindo, vão se reciclar no plano espiritual para voltar um pouquinho mais
talvez mais motivadas e com outras ideias, com outros conceitos. E as que estão já chegando aqui, elas já estão talvez nos acenando com uma esperança de um futuro bem melhor, talvez não tão, num prazo tão distante. Na conclusão do Livro dos Espíritos, item 6, diz assim, a força do Espiritismo está na sua filosofia e no apelo à razão e ao bom senso. Isso vem ao encontro do que a Rose colocou, de que Kardec tinha do Espiritismo um conceito de não religião. Ele não criou uma religião, não era a intenção dele, era realmente criar um corpo filosófico. E isso corrobora-se em obras póstumas, quando diz, não será o Espiritismo que irá organizar as instituições sociais do mundo regenerado. Então não vamos aqui nos vangloriar de que o Espiritismo é dono da verdade e vai realizar toda a transformação moral do planeta. Esqueça isso, o Espiritismo tem um punhado em relação à população mundial. Mas os próprios homens, levados por suas ideias de justiça, caridade, fraternidade e solidariedade, desenvolvidas por efeito dessa nova crença. Então são coisas que vão se mudando aos poucos, sem ter o nome necessariamente de espiritismo. Talvez espiritualismo, quem sabe, né? A Gênese, no capítulo 17, item 25, Kardec comenta: o espiritismo não cria renovação social, só confirma, né? Ratifica a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Olha só, é para a gente pensar, né? E ele continua ali, depois vocês comentam mais um pouquinho. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Quando as pessoas perguntam para mim qual é o diferencial do Espiritismo, eu digo, olha, o Espiritismo não é a dona da verdade, não é o único caminho que conduz a Deus, mas é o caminho mais reto, o caminho mais curto. Paulo. Olha, isso me lembrou uma parábola budista, que tinha um mestre budista conversando com seu discípulo, e ele disse que quando chegasse a iluminação, eles não precisariam mais ser budistas. Por óbvio, né? É só um meio, é um caminho. O Espiritismo também, ele é um instrumental, é um caminho que vai nos levar à clareza de tudo aquilo que precisamos saber e conhecer para nos considerarmos, atingindo o progresso devido. Caem os rótulos e todos pela união em relação a Deus formará a grande família que nós lemos hoje, lá no início, não é isso? Acredito que sim. Confio muito nisso. Tem um minutinho para sim. O que nós temos, então, quanto ao papel da doutrina espírita, né? Os espíritos ditaram as realidades e demonstraram, né, fisicamente, inclusive, a sobrevivência da alma, porque o materialismo estava começando a dominar ante as descobertas científicas, o movimento iluminista, todo aquele movimento, né, científico e filosófico da época. Eles apenas anteciparam conhecimentos para que pudéssemos nos beneficiar até precocemente dessas ideias que a ciência mais cedo ou mais tarde vai atingir e que a filosofia já domina, como a da necessária sobrevivência da alma, como das provas, né, da sobrevivência do espírito e da sua comunicabilidade da reencarnação. Então, o Espiritismo tem o papel de destruir o materialismo, porque a fé na crença, a fé na vida futura, a certeza da sobrevivência da alma que suplanta a fé, né? Ela nos dá uma firmeza de vistas e nos dá uma segurança interior para caminharmos na Terra com dignidade, com fraternidade, com solidariedade, porque sabemos qual é a finalidade da vida humana. Mas isso está ao alcance de todas as criaturas e será muito em breve, se Deus quiser, domínio da ciência e da filosofia, sem necessidade de doutrinas específicas. Abraço a todos. Semana que vem tem mais Diálogo Espírita. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.